Alô, pessoal. Pessoal, seguindo com o nosso conteúdo, para quem está vindo assistir às aulas e para quem está também em casa, né? Que já foi postado também alguma coisa para vocês que estão em casa. Vamos seguir com o nosso assunto, que hoje vai ser uma abordagem sobre como resolver algumas situações ou problemas que envolvem conjuntos, certo? Então, até agora estudamos conjuntos. Então, estudamos o que é união de conjunto, o que é uma intersecção de conjuntos, quais são, qual é a diferença entre se está contido no conjunto B ou não. Então, foi estudado várias situações dessa maneira, se o conjunto é vazio ou não. Então, vimos até agora algumas coisas relacionadas a isso. Então, antes de começar essas resoluções com problemas que envolvem conjuntos, eu quero passar aqui e falar para vocês bem rapidamente sobre algumas coisas que foi abordado, só para vocês verem como é que procede para quando estiver resolvendo as questões, facilitar mais para vocês desenrolar essas questões. Então veja só, eu coloquei aqui dois exemplos. Eu coloquei um exemplo aqui e coloquei esses exemplos aqui. Eu estou trazendo diagramas. Isso é chamado lá no nosso conteúdo, são diagramas de Venn. Então veja só, aqui nesses dois diagramas, eu tenho uma letrinha A e uma letrinha B. Então, isso eu posso dizer aqui que é o conjunto A, tem uns números aqui dentro, e aqui eu posso dizer que é o conjunto B, tem outros números. E eu coloquei aqui mais embaixo A união com B, quero saber quem é A união com B. Coloquei A intersecção, isso é o símbolo de intersecção com B, eu quero saber quem são os números que é a intersecção. Coloquei A, que é igual, eu quero só o conjunto A, e coloquei B, eu quero só o conjunto B. Então, bora começar pelo caminho mais fácil, certo? Eu quero logo definir quem é o conjunto A, que é para vocês entenderem. Então, veja só, que aqui eu tenho dois diagramas, veja que um está dentro do outro, e eu tenho vários números. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. E veja que eles estão bem distribuídos, certo? Então, preste atenção e vê se vocês concordam comigo. Eu quero saber quem é o conjunto A. Então, o conjunto A, pessoal, são todos aqueles números que pertencem ao conjunto A ou que está contido no conjunto A. Então, vê se você concorda comigo. Então, o conjunto A eu posso dizer que é 1, eu posso dizer que é 2, eu posso dizer que é 3, eu posso dizer que é 4 e posso dizer que é 5. Por quê, professor? Porque todos esses números estão contidos no conjunto A. Então, como é que eu poderia fazer aqui e mostrar de uma maneira mais fácil para vocês? Veja só, eu vou cobrir isso aqui, ó. Veja que aqui sobrou o conjunto A. E veja que todos esses números estão todos dentro do conjunto A. O 2 e o 4 faz parte do conjunto A. Então, sabendo disso, eu venho e coloco aqui, ó. Coloco que o conjunto A é 1, é 2, é 3, é 4 e é o 5. Certo? Bora ver se vocês entenderam. Bora saber quem é o conjunto B. Então, o conjunto B são todos aqueles elementos que faz parte do conjunto B. Vou utilizar de novo aquele papelzinho. Vou fechar aqui, ó, o conjunto A. Veja quem é que pertence ao conjunto B. Então, todos esses números aqui está dentro do conjunto B. Então, quem é que está dentro do conjunto B? 2, 4, 6 e 8. Aí eu venho e coloco aqui, ó. 2, 4, 6 e 8. Aí ficou mais fácil, não é isso? Então, já sei quem é o conjunto A e quem é o conjunto B. Bora para a união. Esse Uzinho para cima significa união, é o símbolo de união. A união do conjunto A com o conjunto B. Então, a união do conjunto A com o conjunto B são todos os elementos que está no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer que essa união aqui entre o conjunto A e o conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 8. São todos os elementos que está em A que está em B, a união dos conjuntos. E esse símbolo, esse daqui, quando ele é virado para baixo, vê que ele agora está invertido para baixo, ele se chama intersecção. Então, a intersecção de A e B, que ele está querendo agora. A intersecção, pessoal, para quem não viu e para quem já viu, vou repetir novamente. A intersecção são aqueles números ou aquelas letras, vai depender do conjunto que esteja formado dos diagramas, se está com letras ou está com números, mas vamos falar de números, que são números aqui. Então, a intersecção entre A e B são aqueles números que está no conjunto B e no conjunto A ao mesmo tempo. Então, olha para cá para ver se vocês concordam comigo. Veja só, no conjunto B eu tenho 6, 8, 2 e 4. E no conjunto A, bora fechar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Quem é que está dentro do conjunto A e do conjunto B ao mesmo tempo? Então, olhando aqui para os diagramas, eu vejo quem está no conjunto B e no conjunto A ao mesmo tempo é o 2 e o 4. Olha aqui, ó, que eles estão dentro ao mesmo tempo, no B e no A. 1, 3 e 5 só está no conjunto A aqui, certo? Mas não está dentro do conjunto B, certo? 6 e 8 estão só dentro do conjunto B, não está dentro do A. Quem é que está dentro do A e está dentro do B ao mesmo tempo? 2 e 4. Então, 2 e 4 é a intersecção entre A e B. Então, eu venho aqui e coloco 2 e 4. Se eu for olhar para cá, ó, dá para ver bem melhor. Eu tenho dentro do conjunto A 1, 2, 3, 4, 5. E dentro do conjunto B eu tenho 2, 4, 6 e 8. Então, 2 está em cima e está embaixo, está no conjunto A e está no conjunto B. 4 também está no conjunto A e está no conjunto B. Então, por aqui ficava bem fácil, mas olhando pelos diagramas de Venn, muitas vezes o aluno não vê. Então, tem que acostumar olhando isso aqui, certo? Bora agora ver esse segundo exemplo. Veja que eu tenho também os diagramas, certo? Aqui. E no conjunto A eu tenho o 0 e o 2. E no conjunto B eu tenho 1, 3 e 8. Ele quer saber quem é o conjunto A. O conjunto A aqui está na cara. É o 0 e o 2. Ele quer saber quem é o conjunto B. O conjunto B é 1, 3 e 8. E ele quer saber quem é a intersecção entre A e B. Intersecção, eu já falei, vou repetir novamente. Intersecção é aquele número ou aquela letra, dependendo do conjunto, que está ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto B. Olha para cá e me responde quem é que está no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. 0 está no conjunto A, mas está no conjunto B. 2 está no conjunto A, mas está no conjunto B. 1 está no conjunto B, mas está no conjunto A. 3 está no conjunto B, mas está no conjunto A. 8 está no conjunto B, mas está no conjunto A. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que eu não tenho nenhum número que está no conjunto A e está no conjunto B ao mesmo tempo. Então, a intersecção entre eles é vazio. Eu coloco o símbolo do vazio, um círculo com um tracinho, certo? Então, não existe intersecção. E se eu quisesse saber quem é a união? Se eu quisesse saber quem é a união do conjunto A com o conjunto B, a união deles dois são todos os números que estão no conjunto A com os números do conjunto B. Então, eu poderia colocar que é 0, 1, 2, 3 e 8. Isso era a resposta. Então, isso daí, pessoal, essas definições que foi colocado agora, esses exemplos que vocês viram agora, isso aí já foi dado para vocês dentro de conjunto. Então eu só estou falando nisso aí porque quando a gente for resolver agora as questões que envolvem esses problemas que traz conjuntos, vocês vão entender como desenrola isso aí mais fácil. Então veja só, feito isso aí, bora partir para a primeira questão. Então, nessa primeira questão, que é o primeiro exemplo, ele fala o seguinte: numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 110 lia o jornal A, 150 lia o jornal B
20 lia os dois jornais, A e B. E 110 não lia nenhum dos jornais. Quantas pessoas foram consultadas? Então veja só, pessoal, ele quer saber quantas pessoas foram consultadas nessa pesquisa. Então o que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiramente, vamos construir os diagramas para facilitar mais. Então aqui eu vou construir esses diagramas aqui. Vou colocar um diagrama aqui e vou colocar outro diagrama aqui. Esse diagrama aqui eu vou chamar de jornal A. Esse outro diagrama aqui eu vou chamar de jornal B. E bora para a questão. Bora ler novamente. Ele fala que numa pesquisa verificou-se que 150 lia o jornal A. Não, 110 lia o jornal A. Então 110, vou colocar aqui. 110 liam o jornal A. 150 liam o jornal B. E 20, ele está dizendo que 20 lia os dois jornais, A e B. E fala ainda que 110 não lia nenhum dos jornais. 110 não lia nenhum. Ele quer saber quantas pessoas foram consultadas. Então, bora fazer. Então, veja só, pessoal. Vendo as questões de cima, certo? Se baseando pelas questões de cima, você tem que ver que ele está dizendo que 20 lia os dois jornais, A e B. Então, esse 20 tem que ficar aqui no meio. Vou colocar 20. Por que, professor? Vai ficar no meio. Porque ele está dentro do B e está dentro do A. Ele fala que 20 lia o jornal A e B. Então, 20 está aqui. Ele fala que 110 lia o jornal A. Só que 20 já está aqui. 20 menos 110, bora fazer aqui, ó. 20 menos 110, 110 menos 20, 2 para chegar em 11 vai dar 9. Então aqui vai ficar jornal A 90. Por que o jornal A 90, professor, e não é 110? Porque, pessoal, vocês têm que ver que ele diz que 20, que está aqui, liam os dois jornais, certo? Então, se o 120 se o 20 lê os dois jornais, eu vou tirar esse 20 dos 110 que está aqui, certo? Porque quando eu somar 90 com 20, vai dar os 110 que lê o jornal A. Ele fala que 150 lê o jornal B. Então, 150 menos 20, que já está aqui dentro. Então, 150 menos 20. Vai dar 2 para 5, 3, baixa 1, 130. Então, 130 lê só o jornal B, certo? 130 aqui, se ele perguntar assim, quantos lê somente o jornal B? Somente o jornal B, 130. Quantos lê, ele quer saber quantos lê somente o jornal A? Só o jornal A, 90. Aí, se ele quiser perguntar quantos lê o jornal A e o jornal B ao mesmo tempo, jornal A e jornal B ao mesmo tempo aqui, são 20, não é isso? Que ele fala, ó, 20 lê os dois jornais, A e B, certo? Então, veja só, fazendo isso daí, eu distribuí aqui, ele fala que 110 não lê nenhum. Então, esse 110 vai ficar fora dos diagramas. Então, agora é só somar. Ele está perguntando quantas pessoas foram consultadas. Então, eu vou somar 90 com 20 com 130 com 110, que é o que está fora, que dá 0, 9 e 1, 10, com 3, 13, com 2, 15, a 1. 2 e 1 e 1, 2 e 1, 3, 350. Então, a resposta para essa questão é igual a 350 pessoas foram consultadas. Então, veja como ficou bem fácil a questão. Então, ele deu tudo aqui e pelos diagramas a gente vai distribuindo, usando
aquela técnica que vimos ainda agora de colocar o que é intersecção no meio. Então, a intersecção desses dois jornais aqui é o 20. Por quê? Porque o 20, ele diz que 20 pessoas lê tanto o jornal A como o jornal B. E ele fala que liam o jornal A 110. Por que 110? 90 com 20 dá 110, certo? Lia o jornal A. Lia o jornal B, 150. Tá aqui, 20 com 130, 150. Agora, se ele perguntar quanto somente lê o jornal A? Somente o jornal A é 90. Somente o jornal B é 130, certo? Não pode esquecer disso. Agora, quantos liam o jornal A? Então, quantos liam o jornal A? São 150, porque o 20 aqui também faz parte do jornal A. Que esses 20 tanto lê o A como lê o B. Quantos lia quantos lia o jornal B? 150. Agora, se ele perguntar somente o B é 130 e somente o A é 90. E quantos não lê nenhum? 110. Somei tudo, deu 350 pessoas que foram consultadas. Bora para a questão número 2. Então, nessa questão número 2, pessoal, é quase a mesma coisa da questão que a gente fez agora, só que ele tem algumas alternativas para você marcar. Então, bora ler primeiro a questão para depois a gente fazer. Então, ele fala o seguinte: numa escola de 630 alunos, 350 deles, tá aqui, 350 deles, estudam matemática. 210 estuda física. E 90 deles estuda as duas matérias, matemática e física, ao mesmo tempo. Pergunta-se, ele quer saber, quantos alunos estuda apenas matemática? Quantos alunos estuda apenas física? Quantos alunos estuda matemática ou física? E por último, quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias? Então, bora fazer isso aí. Então, primeiramente, bora anotar os dados que ele fala. Então, bora transferir para cá, na resolução. Ele fala que a escola tem 630 alunos. E lá tem a disciplina matemática, bora colocar aqui, matemática e física. E ele fala ainda, bora ver lá no textozinho, que 350 estuda matemática, 350 estuda matemática, e se eu não me engano, 210 estuda física. Bora lá conferir. 210 estuda física. 210 estuda física. E 90 deles estuda as duas matérias. Matemática e física. 90 estudam. 90 estudam, certo? Ele quer saber, aqui a primeira pergunta, quantos alunos, tá aqui, ó, quantos alunos estudam apenas matemática? Então, bora lá, pessoal. Então, primeiramente, o que aqui temos que fazer? Temos que construir o diagrama de Venn. Então, vou construir um diagrama aqui, outro diagrama aqui. Então, veja só. Aqui eu vou chamar de matemática. E aqui eu vou chamar de física, para vocês entenderem melhor, certo? Ele está dizendo que a escola tem 630 alunos. Eu vou botar aqui, certo? Guarda isso aqui que isso vai servir. E ele fala aqui, lá no enunciado, que estuda matemática e física ao mesmo tempo 90. Então, 90 tem que vir para cá, para o meio. Por quê, professor? Porque esse 90 é a intersecção entre as duas matérias. Então, 90 estuda matemática e estuda física ao mesmo tempo, certo? Só que ele fala que matemática só estuda 350. Então, se é 350 que estuda matemática, 90 já está aqui, ó, dentro dos 350. Eu tenho que tirar 90 de 350. 9 para chegar em 15 dá 6 a 1,
1 para chegar em 3 dá 2. Então, matemática, aqui tem que ficar agora 260. Por quê, professor? 260 com 90 dá 350. 90 estuda matemática e estuda física ao mesmo tempo. Aí a mesma coisa eu faço com física. Física, 210 estuda física. Então, 210 menos 90, que já está aqui. Então, 9 para chegar em 11 dá 2, a 1. 1 para chegar em 2, 1. Aqui dá 120. Então, veja só. 90 estuda matemática ou física, está no meio, a intersecção. 350 estuda matemática. 260 com 90 vai dar 350, que estuda matemática. E 90 com 120 vai dar 210, que estuda física. Bora para as perguntas para a gente conseguir responder. A primeira pergunta que ele faz lá no textozinho é quantos, tá aqui, ó. Quantos alunos estudam apenas matemática? Então, essa resposta está bem clara aqui, ó. Quantos alunos estudam apenas matemática? Estuda apenas matemática, 260 alunos, que estuda apenas matemática. Por quê? Porque o 90 aqui, quem são esses 90? Tanto estuda matemática como estuda física. Ele não perguntou isso, ele perguntou quem estuda apenas matemática, 260. Então, eu chego aqui e coloco na resposta 260 alunos. Aí ele quer saber quantos alunos estudam apenas física. Bora olhar lá para o diagrama. Então, lá no diagrama, os alunos que apenas estudam física são 120 alunos. Então, 120 alunos estudam apenas física. Então, eu chego aqui do lado e coloco a resposta 120 alunos que estudam apenas física. Aí ele quer saber, na letra C, quantos alunos estudam matemática ou física. Ele está fazendo a pergunta diferente agora. Ele quer saber quantos alunos estudam matemática ou física. Ele não está perguntando quantos alunos estudam matemática e física. Matemática e física é 90. Agora, quantos alunos estudam matemática ou física são todos os alunos que estão aqui dentro. Então, eu tenho que somar. Então, eu vou somar 260 com 90 mais 120. 0, 9, 6, 15, com 2, 17, a 1. 2 e 1, 3 e 1, 4. Então, quantos alunos estudam matemática ou física? É a soma dos 260 de matemática com 90 que estuda matemática ou física, com 120 que estuda física. Então, eu vou responder essa pergunta que ele faz dessa maneira. Quantos alunos estudam matemática ou física? Então, matemática ou física estuda 470. Então, eu venho para cá e coloco 470 alunos. E, por último, ele quer saber quantos alunos não estudam nenhuma das duas disciplinas ou nenhuma das duas matérias. Então, eu já sei que o total na escola são 630 alunos. E eu também sei agora que 470 alunos estudam matemática ou física, certo? Então, são a quantidade de alunos que estudam. Então, eu posso pegar 630 alunos e diminuir dos 470 alunos que estudam. Então, aqui vai ser 0 para 0 é 0, 7 para chegar em 13 dá 6, a 1, 4 e 1, 5, para chegar em 6, 1. Então, resposta da letra D, são 160 alunos que não estudam nenhuma matéria ou disciplina. Então, pessoal, com essas duas questões aí, com essas duas resoluções dessas duas situações aí que foi colocada envolvendo conjuntos, vocês vão tentar responder o exercício, certo? Então, presta bem atenção como foi colocado, preste atenção nas perguntas.
usa sempre esses diagramas, certo? Com os diagramas vai facilitar demais. E começa pela intersecção, que vocês vão entender, tá ok? Um bons estudos para vocês, vou passar o exercício para vocês, tá ok? Tchau, tchau.